Boa noite, irmãos, irmãs e convidados para esse culto de louvor ao nosso Deus e Pai. O propósito dessa mensagem é destacar a necessidade imperiosa do perdão, através de algumas das diversas formas de linguagem que o Pai, o Filho e o Espírito Santo usam para se revelar às pessoas. A diversidade de formas de comunicação que Deus usa para se revelar fica evidente nos dois versículos de abertura da carta aos Hebreus, que dizem assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Vamos então iniciar a nossa reflexão com a oração que o próprio Jesus nos ensinou, conforme a versão de Mateus, no capítulo 6, dos versos de 5 a 13, que diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós costumamos encerrar a oração nessa última frase do verso 13, ou seja, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa frase não consta na versão de Lucas, como também os versos 14 e 15 da versão de Mateus. Mas nós deveríamos sempre nos lembrar desses últimos dois versículos, pois neles Jesus enfatiza o versículo 12. Lembrando que o versículo 12 diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, vejam que de todas as petições dessa oração ensinada por Jesus, o verso 12 que nós acabamos de ler é o único que Jesus reforça com as seguintes palavras: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Esses são os versos 14 e 15 de Mateus capítulo 6. Mais adiante, no seu ministério, Jesus ouve essa pergunta de Pedro, que está relatada em Mateus 18, verso 22. Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus responde: não te digo 7, mas 70 vezes 7. Obviamente, 490, que é o produto de 70 vezes 7, é um número simbólico. Ele significa tantas vezes quantas forem necessárias. Em seguida a essa resposta, Jesus abre didaticamente, como ele sempre fez, o entendimento dos discípulos sobre as consequências da prática ou não do perdão, através da parábola, outra forma didática que ele sempre usou, né? Uma forma simbólica, uma figura de linguagem. Então, através da parábola do credor incompassivo, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 18, nos versos de 23 a 35. Como esse relato é longo, eu vou fazer um resumo rápido aqui. Os irmãos devem conhecer, é um texto bem conhecido, mas eu vou resumir. Um servo não tinha recurso para pagar uma elevada dívida ao rei, seu senhor. Este, o rei, pelas leis da época, mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos para que a dívida fosse paga.
Mas diante da súplica do servo, o rei se compadeceu e perdoou-lhe a dívida. Mas saindo aquele servo, encontrou um conservo, servo daquele mesmo senhor, e passou a sufocá-lo para que ele lhe pagasse uma dívida muito menor do que a sua própria dívida recém-perdoada. Ciente do fato, o rei ficou indignado, chamou de volta o primeiro servo e entregou aos verdugos na prisão. Os verdugos são aqueles carcereiros atormentadores. Esse servo foi bem malvado, não é verdade? Pois é, ele representa cada um de nós que não seja capaz de perdoar as ofensas do próximo. Quando sabemos que nós temos uma dívida muito maior e impagável diante de Deus. A boa nova é que Deus é o rei compassivo, representado nessa parábola, pronto para perdoar toda a nossa dívida. Mas precisamos ficar atentos para não personificar aquele servo incompassivo. Jesus conclui a parábola dizendo: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. De modo semelhante, se não perdoarmos os nossos devedores, seremos colocados pelo Pai em prisões cujos verdugos ou atormentadores são a amargura, as doenças psicossomáticas, a quebra de relacionamentos e por aí vai. Enquanto alimentamos raízes de amargura e ressentimentos, mantendo na prisão de nossos corações os nossos ofensores, as doenças e os outros problemas vão ganhando corpo. Veja o alerta contido na carta aos Hebreus. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, uma palavra-chave. Essa santificação é a caminhada cristã, esforçando-se cada um para imitar a Cristo, incluindo a prática do perdão. Repetindo, segui a prática com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vejam que coisa assim, importante, fundamental, a santificação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Essa raiz de amargura, obviamente, é um indício de falta de perdão, entre outras coisas. Outro aspecto representativo naquela parábola do credor incompassivo é o caráter compassivo do Senhor, cujo coração se moveu diante da súplica do servo devedor. O rei Davi teve a experiência de pecar, arrepender-se e buscar o perdão de Deus. Ele expressa no Salmo 32 as drásticas consequências de tardar a busca do perdão, em contraposição à confissão do perdão. O exemplo de Davi, no Salmo 32, e a parábola do servo incompassivo revelam uma condição necessária ao perdão que buscamos de Deus, ou seja, a confissão de pecado. A primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, versos 9 a 10, nos dá um grande estímulo para para confessarmos o nosso pecado. João diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Essa é a palavra de João. Ou seja, nenhum ser humano pode declarar que não tem cometido pecado. Isso é um absurdo, alguém ter essa presunção de dizer que não tem nenhum pecado. Em forma de oração a Deus, assim diz o rei Davi no Salmo 32. Palavras de Davi: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Vou repetir. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos,
pelos constantes gemidos todo dia. E ele continua em forma de oração a Deus, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio, ou seja, sequidão de verão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. E disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Vejam como Deus é compassivo. Aí Davi conclui, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Isso é o que diz o Salmo 32, nos versos 3 a 6. O pecado confessado e perdoado é como se fosse uma ferida curada e cicatrizada. Nós poderíamos fazer essa analogia. Podemos nos lembrar desse ferimento ao olhar para a cicatriz, mas sem sentir mais dor, porque ela está fechada, foi curada. Só devemos olhar para trás para agradecer a Deus pela cura e tirar lições para nós e para o próximo. É por isso que a gente muitas vezes dá testemunho de pecados confessados, de curas que Deus efetuou nas nossas vidas. Entretanto, pode acontecer que uma pessoa confesse o pecado, mas não receba de fato o perdão. É como se a ferida do pecado não fosse cicatrizada, de modo que o inimigo, o acusador, continuasse mantendo-a aberta, denunciando o mesmo pecado que já foi confessado, causando dor continuamente. Essa ação do acusador produz tormento, inibindo a pessoa de produzir o fruto do Espírito, que é o amor. Na primeira carta de João, capítulo 4, verso 18, o apóstolo nos adverte com as seguintes palavras. Palavras de João. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Tormento, nesse caso, é o sofrimento causado pelo atormentador, o verdugo daquela parábola do credor incompassivo, né? O verdugo da prisão de que fala aquela parábola. Na literatura cristã, eu encontrei um relato dramático desse tipo de tormento. Diz esse relato que uma pessoa temente a Deus procurou a ajuda de um homem de Deus. Além da ansiedade, essa pessoa apresentava uma doença crônica por muitos anos e declarou isso ao homem de Deus. Então, numa sessão terapêutica, o conselheiro, o homem de Deus, percebeu a possibilidade de que essa doença fosse psicossomática. E depois de algumas perguntas, né, a pessoa, então, declarou que havia cometido um pecado muito grave no passado. O conselheiro perguntou, então, se ela já havia confessado a Deus esse pecado. Ela respondeu que sim, mas que o pecado era tão grave que ela própria não conseguia se perdoar. O conselheiro, então, concluiu que essa era a raiz do seu problema. Ela estava se colocando numa instância de perdão acima da autoridade de Deus, ou seja, ela não recebia. Ela pedia perdão, mas não recebia o perdão de Deus. Ao entender esse conceito e crer que Deus a havia de fato perdoado, diante do seu arrependimento e confissão, ela recebeu o perdão, foi curada da ansiedade e da doença crônica. A mesma carta do apóstolo João, que já mencionamos, a primeira carta, capítulo 5, versos 13 a 15, nos revela a confiança que nós temos para receber esse perdão. Diz o apóstolo João, essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E essa é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos,
estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, é evidente que confessar os pecados e pedir o perdão de Deus está de acordo com a vontade de Deus. Estando de acordo com a vontade de Deus, como diz o apóstolo João, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. O apóstolo João também deixa claro que na caminhada de santificação, que é a caminhada cristã, existe a possibilidade de um cristão ter alguns tropeços, isto é, cometer pecados. Então, qual é a diferença entre o cristão e o ímpio se ambos pecam? A resposta vem do apóstolo João. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo mundo todo. Ou seja, Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Ele já pagou o nosso preço. E João conclui com essa frase: todo aquele que permanece nele, ou seja, em Jesus, não vive pecando. Veja a expressão, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Então a diferença é essa. Uma coisa é cometer um pecado eventualmente, arrepender-se, confessar e obter o perdão, e a outra coisa é permanecer na prática do pecado. Aqui vai um alerta. Essa carta de João admite a possibilidade de que o cristão não peque, não há liberdade para fazê-lo. Ou seja, não se trata de um salvo-conduto para alguém pecar sabendo que temos advogado junto ao Pai. Eu estou dizendo isso porque já ouvi uma pessoa pensar dessa maneira. Então a diferença entre o ímpio e o cristão é que este cristão não vive na prática do pecado. Ao perceber que pecou, arrepende-se, pede perdão, recebe o perdão, corrige a trajetória e segue na trajetória da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa última frase está em Hebreus capítulo 12, verso 14. Né? Então, o cristão percebe que pecou, arrepende-se, pede perdão, recebe o perdão, corrige a trajetória e segue na trajetória da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O processo de santificação seria, então, análogo à respiração, que tem dois movimentos, expiração e inspiração. Ao expirar, nós expulsamos dos pulmões o gás carbônico que nos intoxicaria se permanecesse lá. Ao inspirar, nós recebemos o oxigênio essencial à vida. Na caminhada cristã, analogamente, na caminhada cristã, que é o processo de santificação, a confissão de pecados é como a expiração do gás carbônico tóxico, o nosso pecado. Enquanto a posse do perdão vivificante pela confiança em Deus é a nossa inspiração espiritual. Vamos concluir então essa reflexão com a oração que Jesus ensinou, da mesma forma que nós iniciamos aqui, conforme a versão de Mateus capítulo 6, agora completando até o versículo 15. Então diz assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Boa noite a todos.